Então, assim, a primeira parte do curso, né, vamos dizer assim, as duas primeiras aulas, era a respeito, né, de uma primeira estética, né, de Paulo Freire. Aquela, né, questão do momento estético da linguagem, né, quando Paulo Freire ainda é um jovem professor, né, com 20 e poucos anos, e depois, né, a respeito da passagem dele pela Escolinha de Arte do Recife, né, aquele movimento de Escolinha de Arte que começa, inclusive, no Rio de Janeiro, mas, por coincidência, até criado, né, a Escolinha, né, criada no Rio de Janeiro, com o nome de Escolinha de Arte do Brasil, por um pernambucano, que é o Augusto Rodrigues, né. É um período que a gente não tem fontes diretas. No caso do momento estético da linguagem, tem o Paulo Freire, já, né, na maturidade, ele se recordando dessa época. Aliás, esse é um aspecto muito legal, né, do Paulo Freire, que ele é muito autobiográfico, né? Ele está sempre narrando a trajetória dele. Então, para quem pesquisa a obra dele, isso é bem legal. Então, ele até o final da vida, né, ele se referiu, né, ao momento estético da linguagem. Eu tenho a impressão que, às vezes, ele até extrapolava, porque isso aparece quando ele era professor de português, né, numa questão referida à gramática. Então, o momento estético da linguagem. Mas, em alguns momentos, né, ele vai deixar a linguagem de lado e vai falar momento estético. E aí a gente pode, olha, é possível extrapolar aqui e pensar isso até a respeito de outras situações, né? Agora, eu tinha dito naquele encontro anterior, no nosso encontro anterior, que, a respeito da Escolinha de Arte do Recife, parece existir um enigma, né? Por quê? Porque a passagem do Paulo Freire, né, pela Escolinha foi algo muito significativo, né? Talvez o principal exemplo seja a trajetória da Ana May, né, Barbosa, porque, para as pessoas da área de artes, ela é um nome absolutamente conhecido. E ela conhece o Paulo Freire na Escolinha. E até em outros contextos lá, Paulo Freire participava de cursos, né, preparatórios, né, para o magistério. E aí eu tenho uma história que ela conta, né, porque ela se forma em Direito, assim como o Paulo Freire, mas essa era uma formação bem comum da época, né? Não existia, o Paulo Freire lembra disso, né? Não existia um curso que preparasse para você dar aula de português no ginásio, né? Tinha uma escola normal, mas nada que habilitasse para o ginásio. Então, assim, a pessoa fazia Direito, e ali, né, você poderia ser um professor de português, né? O Paulo Freire desiste, né, da carreira do Direito. Tem uma historinha, quase uma anedota, né? O primeiro caso dele, ele tinha que reter os objetos de um dentista, né? O cara tinha uma dívida, e então o trabalho do Paulo Freire era tomar, né, os objetos de trabalho, né? Então ele conta, né, poxa, né, eu logo no minha primeira experiência eu vi que não tinha condição, né? Ele achou que aquilo era muito desumano, né, assim, tirar os objetos de trabalho e tal. E ele já vinha há muito tempo, então, lecionando, né, e recebendo outros convites. Ele recebe um convite importante para uma instituição que é o SESI, né, que existe hoje, inclusive, né? Então ele tem uma jornada no SESI. Enfim, ele recebe os convites e vai trabalhar como professor, né? E aí a Ana May, né, Barbosa, ela divide com ele, né, que ela tinha dúvidas, né, se deveria fazer o curso de Direito, que ela não tinha vontade. E ele convence ela, né, até com um argumento curioso. Ele vai dizer assim: olha, lá você vai estudar hermenêutica, e isso vai ser útil para tudo, entendeu? Aí tudo bem, né? Mas o fato é que o contato que ela tem com ele, né, na Escolinha, é o início, né, de uma carreira, né, tão importante como professora de arte, né?
e nesse campo da arte e educação. Então, assim, a passagem do Paulo Freire pela escolinha, ela é bastante significativa, né? Agora, é o que eu disse, ele não narra, ele não conta muita coisa, né? Aliás, ele não conta nada, eu nunca encontrei ele narrando alguma coisa específica, né? A filha dele, a Maria Madalena, ela tem uma memória, ela chegou a frequentar como criança a escolinha, e ela também segue esse caminho de arte educadora, ou seja, foi uma passagem significativa, né? Eu mostrei aquele documento, que é uma carta, né, acho que da Noêmia Varela, né, exatamente para o Augusto Rodrigues. E ali, né, foi um fragmento que eu trouxe, mas se a gente olha aquele fragmento com atenção, é possível imaginar, já ali em 58, né, uma carta de 58, que o Paulo Freire, então, assim, além dessa presença, né, na educação artística com aquele grupo, ele já estava estudando, né, pensando a educação brasileira por outros caminhos. Então, isso é muito interessante, né? Talvez isso ajude a explicar, né, por que ele não tenha se interessado em lembrar de forma tão marcante nessa... Você não registrou, né? Não, eu nunca li. Eu sempre tenho cuidado, porque... Você conseguiu encontrar no registro de outras pessoas. Sim, é porque essa carta, ela figura em alguns livros que trazem depoimentos de pessoas que participaram do movimento Escolinha de Arte, né? Então essa carta ela é conhecida. Sim, porque, sim, não tem. Ele está lembrando um episódio que é ali, quando ele volta para o Brasil, a Ana May, ela já leciona na USP, e ela convida ele para uma palestra que teve, assim, uma audiência impressionante, né? Mas, infelizmente, o texto foi perdido, né? Já vi uma tese que a pessoa cita o texto, mas eu não consegui localizar. Não... Ana May Barbosa? Eu conheço uma pessoa que é aquela que eu mencionei, que me deu aquelas fotos da escolinha agora, né? E ela tem contato com a Ana May, ela conversa com ela. É a Terezinha, né? Vilela. E é isso, ela me disse a mesma coisa, Não, ela não falou de que ela tinha perdido uma gravação, mas, aliás, pois eu vou colocar isso lá no nosso grupo. Existe uma gravação do momento anterior. Acho que tem a mesa, isso parece que está salvo. Eu me lembro aqui que eu já vi esse negócio. Eu tenho isso salvo no YouTube. Mas, de fato, o texto mesmo Aliás, eu nem sabia que tinha que tinha sido filmado. Eu só vi isso há um ano, mais ou menos. Mas o texto, né, pelo menos, seria de grande interesse, mas realmente parece que está perdido, né? Então, desde que eu comecei essa pesquisa, né, eu tenho me perguntado, né, poxa, mas por que o Paulo Freire ele não menciona, né, essa passagem, né, pela escolinha, né? Parece um enigma, né? E aí eu encontrei, então, nesse Pedagogia da Tolerância, que é um livro publicado já após a morte dele, né? Um texto, um livro que reúne diferentes textos, e lá tem essa passagem. Eu achei que ela é bem indicativa, né, a respeito disso, né? Não vou ler novamente, mas ele cita aqui um livro que uma geração, né, de educadores da área de arte, né, esse é um livro que foi muito lido. Eu, quando li, por exemplo, uma série de depoimentos, né, memória, né, da Escolinha de Arte do Brasil, esse livro é a grande referência. É o que tanta gente leu naquela época, né? E é um livro que a gente encontra uma edição comercial, a gente consegue comprar, né? Tem catálogo, né? O pessoal de arte aqui chegou a ler
Conheceu? Não? Pois é, eu imagino que ele é um livro que marcou uma época e talvez ainda tenha algum interesse, né? O autor tem muito livro, inclusive, em português. Sim, é um nome... sim, ótimo. E aqui ele faz o Paulo Freire faz essa observação, né? Então ele vai dizer esse negócio de viver intensamente a esteticidade da educação, né? Aí ele, sou tão exigente com isso que nem sequer uso a expressão que deu título ao famoso livro de Herbert Reed, A Educação pela Arte, né, nos anos 50. A educação já é essa arte, apesar de se poder fazer pela arte também, né? Bom, então, eu acho que está claro que ele vai seguir um outro caminho, é isso. E talvez por isso ele não tenha tanto interesse em lembrar essa passagem pela escolinha. Eu estou tentando interpretar, né? Estou tentando entender por que há um aparente apagamento, né? Embora tenha tanto significado para ele, né? E não é uma ruptura, porque há uma divergência também assim tão ideológica, alguma coisa assim tão forte, né, que as pessoas se separam, porque é o que você acabou de contar. Mais tarde, né, depois que ele volta do exílio, ele teve encontros, né, com Anna May, né, e a própria filha, né, inclusive a filha, a Maria Madalena, ela conta que ele inclusive ajudou até na Escolinha de Arte de São Paulo. Então, assim, não é que ele se afastou porque tinha um grande conflito, alguma coisa, né, que não é incomum, né, na vida, nas trajetórias intelectuais, né? Então, assim, aparentemente não foi isso, né? Mas, de fato, né, quando essa questão da estética aparece, né, para o Paulo Freire, ela segue um outro caminho. E aí talvez ele desejasse marcar bem. Essa é uma hipótese, né? É uma coisa que eu penso. Assim. Ele deve ter desejado marcar bem a distância que há, né? Embora ele faça essa ressalva, né? Quer dizer, apesar de se poder fazer também, de se fazer pela arte também, né? Mas vocês já conseguem ver uma distinção? Quer dizer, certamente uma coisa é você pensar a educação enriquecida pela arte, né? Porque feita pela arte, né? Eu com o apoio, né, das artes, né? E outra coisa, certamente, é entender que a educação ela já é artística. Então esse é o caminho. No final eu vou mostrar alguma coisa do Dewey, aí eu acho que é isso mesmo, entendeu? Ele vai para um outro lado, que parece que o Dewey é mais representativo, e ele abandona essa perspectiva. Não, o Dewey vai para outro caminho, e ele foi um leitor do Dewey. Eu vou mostrar no final, né? Então, a impressão que eu tenho é que ele está mais próximo do Dewey do que dessa tradição de educação pela arte. A gente vai ver isso no final. Eu trouxe também uns fragmentos do Dewey, né? Então, esse é bem coerente com o que se segue, né? Isso aqui, educação e atualidade brasileira, né? E lá tem uma nota de rodapé, né, que ele ainda faz menção, né? Vem faltando desastradamente integração com atividades artísticas, ou seja, ele 59, né, aquela carta de 58, ou seja, ele não está completamente, ainda não está completamente distante, mas ele já está aqui implicado, né, em um movimento que realmente é outra direção, né? Ele vai discutir a educação brasileira. Ele não vai ficar junto com aquele grupo que está pensando, vamos dizer assim, a educação artística. Ele vai seguir um outro caminho. E aí não é o caso, porque aí a gente poderia pensar assim, bem, que são caminhos antagônicos. Não tem nada a ver com isso. Isso é importante, né? Não é que são caminhos antagônicos, né? É porque ele vai fazer uma escolha, vai fazer um percurso intelectual determinado.
E ele nem nega, né, a gente viu isso naquele outro fragmento, a validade de uma educação pela arte, mas, enfim, não é o que ele vai fazer, né? Eu acho isso legal se nós pensarmos hoje, né, porque vamos imaginar que vocês são professores, né, de arte, né? E aí, o que você faz com esse impasse? Eu acho assim, sem problema, né? Quer dizer, você não precisa, obrigatoriamente, recusar a posição do Paulo Freire. Agora, você pode partir da sua própria experiência para pensar com o Paulo Freire. Eu acho que assim, isso para mim é muito claro, porque como eu lecionei, né, na educação básica, né, no ensino fundamental, numa rede pública, então, tem um professor de arte da escola, ok, mas isso nunca me impediu de ficar comovido por uma estética que atravessa todo o cotidiano escolar, né? Então, assim, para mim isso está pacífico. Eu acho que o professor de arte, ele pode abraçar as duas coisas, né? Ele pode continuar trabalhando, né, a especificidade, né, do seu programa curricular, mas talvez sem ignorar que há uma experiência estética que não é exclusiva da sua disciplina. Então, eu acho que esse que é o outro caminho. Quer dizer, é possível ver o estético sem você querer oferecer o estético na sua aula, né? Quer dizer, a experiência estética, ela já está lá. Uhum. Espaço, currículo, só que tudo na escola, na academia, foi surgindo a questão da cultura visual, estudos culturais, foi entrando, pelo que eu li, né, pelo que eu acredito, vai ter uma dificuldade até para entender isso, né, se colocar diante disso, né. Acho que ela tem uma leitura tão forte ali de um espaço, defender que a gente esteja na escola, que a gente tem horário, que tem a questão da lei, da LGPD e tudo mais. E aí, como vem os estudos culturais, a cultura visual, com essa ideia de uma estética cultura geral, você está colocando, né, ela tem uma dificuldade para dialogar com isso, né? Ela tenta dialogar, tem indicações dela que ela dedica boa parte do livro, o início do livro, ela tenta ali travar, buscar conexões anteriores lá atrás, dentro da escola livre, mas ela já tem uma dificuldade, porque ela já foi muito fundo nessa leitura fechada da arte. Sim, sim, interessante. Porque eu tenho alguns colegas, né, na universidade que lecionam nos cursos de arte, né? E eu tenho a impressão que os cotidianistas, eles não têm muito interesse pela obra da Ana May Barbosa, entendeu? Porque vai por um outro caminho. Então, eu percebo que há essa fissura aí, vamos dizer assim, né? São caminhos que divergem, né? Mas, repito, eu acho que isso não impede, né? Semana passada, né, uma amiga minha, né, que eu contei a história, ela foi minha chefe e tal. Então, aí no final ela veio aqui e conversou assim, poxa, eu recebi uma disciplina sobre educação e arte, né? E eu sei que ela é formada em letras, né? Então, assim, eu acho que, ainda que ela siga assim como o Paulo Freire propõe, nada impede que, como, né, alguém que se formou em letras, né, e que tenha, né, a literatura como uma referência, nada impede que ela utilize isso, né? Aliás, é algo que eu tenho feito, né? Eu acho que eu contei isso na nossa primeira conversa aqui. Eu uso muito, eu dou aula de currículo, né, na universidade, né? E eu uso muita literatura, né? Porque eu acho que é isso, é um caminho, né? Então, eu acho que essas coisas na prática a gente recria, né? No entanto, aqui o meu interesse é marcar como que seguiu o Paulo Freire. Agora, diante dos nossos desafios, né, a gente recria tudo, né? Não há impedimento algum, né? Uma vez entendendo o sentido que o Paulo Freire deu à sua própria obra, dizer, como é que isso poderia ou não nos interessar, né? Acho que é isso que a gente deve ficar atento, né? Claro.
eu direito espanhol e eu gosto muito de trabalhar na política de outra área. E eu acho que a visão artística está muito ligada, pensando não nós como fazer artístico, está muito ligada à interdisciplinaridade, porque a relação entre arte e ciência deveria ser trabalhada porque é o processo de construção do pensamento, uma construção de uma descoberta, que ambos, tanto a arte como a ciência têm, né? E eu, da aula no Estado, que tem um autor uruguaio que eu gosto muito, o Leon Jackson, que ele é médico, eu até Sim. fiquei ensinando. Então, toda música, as músicas dele tem bastante experimental para científica da biologia e da física. E aí eu falei para um cara da física para a gente fazer alguma coisa assim, né? Aí eles me identificaram. Poxa, Então, assim, porque você falou que uma coisa de ver, ó, você está no nível acima, né? Então, ele começou aí, me ignorou, né? Então... caramba. Então, nisso, essa visão, né, porque você, se a gente ir antes nessa disputa de poder entre as disciplinas, você tem um processo de construção de pensamento que a gente acaba privando alguns de desenvolver. Sim. Poxa, é uma pena que a Janaína não está aqui agora, porque ela é professora de biologia no estado, né? E ela está lendo o Quarto de Despejo, da Carolina, com as suas alunas, seus alunos, né? Enfim, eu acho que uma visão contemporânea da educação, a gente não deve imaginar que não deveríamos, né, cruzar fronteiras, né? Sim, totalmente, né? Sim. Sim. Interdisciplinaridade. A dança com Sim. professor de física, Sim. a gente faz trocas de experiências, a gente com artes plásticas também. Então, acho que para os alunos, abre mesmo, às vezes a compreensão, né, fica muito mais fácil. Se você está com o seu corpo ali vendo Acho que sim. uma lei da física, você faz com peso, com o corpo, com a movimentação, está limitando completamente Acho que sim. o trabalho dele e a possibilidade dos alunos. É. Uhum. Só que a gente tem que ficar a questão do tempo, porque
ouço muito, assim, fazendo uma aula de conteúdo disciplinar, eu via aulas, a quantidade de acadêmicos que você quer atingir com aquilo, é um processo que é um processo científico nosso, dos nossos estudos, que não é levado em consideração, a gente tem que um trabalho para Preparar as aulas, planejar. É. Eu acho que isso tem um grande impacto no processo educacional geral. Por quê? Se a gente não tem tempo de fazer para produzir uma aula mais complexa, as aulas continuam sendo muito rápidas, a gente fica muito pautado nos livros didáticos, que, na grande maioria das vezes, não compreendem os anseios, as vontades, os interesses das crianças, e a gente não consegue chegar em temas que sejam tão profundos com eles, ou eles causam um impacto positivo ou não nessa aprendizagem, porque a gente fica muito atrelado a esses marcadores clássicos do que é ensinar, como que eu vou ensinar a educação, como desse jeito. Tem 20 anos que eu estou educação, 20 anos que eu estou do mesmo jeito, não foi errado. 20 anos que passaram, conhecimento sobre educação, de como a gente pode trabalhar o mental, algoritmo, de como as formas a gente pode atuar, o que é a educação, o conceito de educação não só um aprendizado mais concreto do que é a educação, mas conseguir entender que ela modifica a coisa. Não ter educacional, para a vantagem, para o sentido, no geral, é muito difícil a gente ver professores fazendo isso, quando a gente vê isso em prática, a gente consegue compreender que claramente não existe outra forma de se educar que não voltada para a universidade. Porque, como ela da minha formação, é que a gente enxergar uma verdade de fato significativa que fica. Eu não sei como é hoje, mas eu me lembro que os livros, o chamado livro do professor, né, ele já vinha com um programa. Ainda é assim? Ele já vem as unidades, já vem um caderno, o livro do professor, ele é um caderno que tem... Então, assim, a experiência do magistério, ela é bruta, né? Então, você começa a lecionar em muitos lugares e aí você encontra, né, esse planejamento que está sendo oferecido. É mais fácil, né? Só deixa ele falar, porque ele tinha pedido... Não, eu ia falar que eu, particularmente, critico muito quem não consegue sair dos lugares que a gente tem a possibilidade de ensinar e aprender de diversas formas e diversas linguagens. Porque, por exemplo, se a gente pensa que a educação básica, por exemplo, professor de educação básica sobre o primeiro segmento, tem que dar conta de diversas questões pedagógicas, disciplinas e tal, eixos temáticos e divergências e convergências da turma, é muito complicado pensar que você não vai conseguir, para mim é muito difícil não conceber a ideia de não haver disciplinaridade, né? Sobretudo se a gente pensa em formação. E eu ainda vou além, quando a gente chega na universidade, a gente também não vê interdisciplinaridade no nosso curso, sabe? Sim. É muito triste você estar no curso de pedagogia e você não ter acesso a cursos no campo da tecnologia, acesso a questões de... Poderia haver, né, uma questão de comunhão de ideias, de textos temáticos e tal, na engenharia, com a sistema de informação, ainda mais hoje em dia que a gente, professor, depois da pandemia, teve que fazer outra faculdade que era a tecnologia, até porque não tinha antes, teve que ser obrigado a ter, né, e cada dia mais a gente é obrigado a ter que saber muito mais coisa para poder se adequar. Então, como é que a gente vai saber lidar com fake news, com questões de programas da internet, programas de computadores, etc., que possam modificar segmentos que a gente trabalha durante a educação e a gente não tem acesso, a gente nunca vai saber. Programas esses que poderiam ser benéficos para poder conseguir trabalhar temas muito complexos e difíceis de palpar, né? Então, eu penso que é a burrice, não queria falar esse termo, mas é burrice a pessoa que não pensa em interdisciplinaridade no seu terreno. Não... A pessoa está acomodada, às vezes a pessoa não quer sair do
Não, essa questão, eu acho que é uma questão... As coisas são montadas de tal modo que a inovação ou a criação é difícil, sabe? Então, aí você acaba, às vezes, sobrecarregado, né? Você tem tantos empregos, né? Eu conto que o ano anterior ao meu ingresso na Rural, porque lá eu sou DE, né? Então, no ano anterior, eu tinha 5 empregos. É pesado. Né? Então, é a história do magistério no país, né? As condições concretas. Então, isso dificulta. Às vezes, então, você estuda uma abordagem, né? Mais completa, né? Mais integrada, mas na hora de você colocar isso em prática, né? E a educação, isso eu li uma vez, eu achei muito interessante, cara. A educação é uma experiência em que há muita dificuldade do novo entrar, para o bem e para o mal, inclusive. Né? Eu guardei essa história. Quando estavam discutindo, quando a gente começa a discutir a entrada do neoliberalismo na escola e tal, então eu li até essa advertência, né? Porque a característica da educação ela até reage, ela consegue reagir ao neoliberalismo, porque ele não entra tão fácil assim, entende? Quer dizer, a escola ela tem uma proteção para o bem e para o mal, é isso que eu estou acrescentando, né? Essa ideia de para o bem e para o mal, porque é isso mesmo, é difícil você infiltrar tanto questões invasivas, mas até questões que poderiam melhorar a educação pública, né? Deixa ela falar, depois eu vou seguir, senão... Dessa resistência dos pais em aceitar a interdisciplinaridade. Há 6 anos eu tento, né, infelizmente, em colocar esse verbo na frente, eu tento trabalhar a interdisciplinaridade na minha escola. Eu defendi um trabalho no colégio que é o chamado de estudo do léxico por meio da interdisciplinaridade. O que seria isso? Trabalhar com os estudantes, como minha formação é letras, português de literatura, como eu trabalho muito a questão semântica, eu traria essas palavras-chave de outras disciplinas para discutir com os meus alunos dentro de sala. Ou seja, ter um ganho para eles, entender, porque eu percebi que muitos alunos em sala de aula de educação básica, eles somente escrevem palavras, mas eles não fazem ideia do que isso significa. Tanto que é muito mais fácil para quê? Para que ele memorize, mas ele não vê significado, ele não compreende a mensagem. Aí eu fiz esse levantamento, fiz esse estudo, deu um resultado na escola, sendo que durante 6 anos que eu venho tentando trabalhar, eu só consegui, como parceiro, 3 professores, 2 de geografia e 1 de matemática. A de matemática é muito minha amiga, então ela aderiu porque ela acreditou em mim antes de acreditar no trabalho. Ela até brincava comigo, você vai dar aula de matemática, até uma professora de português. Eu falei, você não vai dar aula de matemática, eu vou trabalhar semântica, né? Porque os alunos não entendem nem o significado da palavra fração. O verbo fracional, o que é fracional? Eles não conseguem compreender que é partir. Quando eles percebem, aquilo ali ganha para eles, tem um outro olhar. E na verdade, eu comecei a desenvolver esse trabalho para tentar melhorar o comportamento. Porque eles estão atravessando qualquer coisa, eles não entendem o que o professor está falando, eles vão fazer o quê? Não é mesmo? E daí como resultado... É por isso que o Paulo Freire tem uma abordagem que essa do círculo de cultura, que eu vou, né, apresentar já, que é uma maneira de lidar com isso. Que a escola pública ela não assumiu, né? Por isso que essa ideia de a educação brasileira está assim por causa do Paulo Freire. Não, Paulo Freire ele não está dentro da escola pública. A educação brasileira ela não é freiriana. Também, né? A maior parte. Desculpa até interromper, mas assim, uma grande dificuldade do novo ano é entender o que a professora de história falava. Tanto que eles confundiam a palavra de socialismo, aí de capitalismo, eles diziam que na barra de Juca tinha socialista. Era assim, uma loucura. Eles não conseguiam entender. E eu pedi para trabalhar com ela, justamente para destrinchar morfologicamente, na tecnologia da palavra, radical da palavra, e mostrar para eles como eles chegam a esse significado. Ela falou assim, não, o
sou tradicionalista, não gosto desse tipo de trabalho, vocês me desculpam, mas como eu tenho que submeter também, eu pego as palavras, vou lá, trabalho com eles, digo, ó, tá vendo, isso aqui me diz, significa isso. E artes também poderia ter dado muito certo, por conta das marcas de conteúdo que a professora deixou no quadro, né? Ela deixou a matéria dela no quadro, aí eu vi ela falando da semana de 22, movimento antropológico. Eu perguntei para os alunos o que é aquilo. Eles, é movimento, é antropológico, mas o que é? Não fazia ideia, eu fui contando as histórias, todas as histórias assim, que permeavam aqui, eles ficaram tão encantados daquilo, que aí depois ela até falou para mim, ela gostava muito de mim, eu disse, o que você falou para eles? Eu tem a história do canibal. Do canibal até chegar em 1922. O que eles estavam querendo. Eles começaram a fazer tanta pergunta, nunca tinha visto a pergunta, mas não mostrou. Não mostrou. Aí conversou com o diretor, dizendo que estava interferindo na disciplina dela. Não, eles entenderam que eles já. Nesse caso, fala tudo isso. Não, é mais do que ouvir. A sensação que dá é que não há aquele interesse, a mostrando não tendo. Não é como não é como isso para a gente dar a entender que ela é superior à arte dele. Ela é disputa, né? E para mim, só o que interessa nesse trabalho que eu fiz é o estudo do léxico. Qual é a semântica? Como a gente se aplica aquela palavra? De onde ela vem? O que? Qual é o contexto? Dependendo do contexto. Só para responder. Bem, deixa eu falar um pouquinho desse primeiro trabalho, né, do Paulo Freire, que é a tese que ele apresenta para um concurso, né? Ele era interino no curso de Belas Artes, Instituto de Belas Artes, alguma coisa assim, né, da Universidade do Recife. E aí, em 59, há um concurso e, como parte do concurso, você tem que apresentar uma tese. E aí o Paulo Freire ele apresenta Educação e Atualidade Brasileira, né? E aí vamos lembrar que naquela carta de 58, a Noemi, ela fala de uma preocupação do Paulo Freire, ele fala de uma agência da ONU, né? Ele fala da Unesco, fala de algumas questões, né, com instituições, né, da educação brasileira, não sei se ele cita ali o INEP, mas enfim, você já tem uma articulação no país, né, no pós-guerra, pensando como que a educação ela pode estar articulada ao progresso da própria sociedade, né? Então, vamos lá, qual é a discussão do Paulo Freire nesse trabalho Educação e Atualidade Brasileira, né? O Paulo Freire ele tem uma determinada hipótese a respeito do país, né? O Brasil ele é uma sociedade com inexperiência democrática em razão da sua própria história, né? Do seu passado colonial, né? Então, olhando para a história do país, então, veja bem, isso aqui é final dos anos 50, né? Então, fazendo essa análise, né, da sociedade brasileira, é uma sociedade que tem uma série de problemas, muitos déficits, né? Agora, ao mesmo tempo, é uma sociedade que está experimentando uma determinada transição. Ele vai falar várias vezes isso, é uma sociedade em trânsito. Por quê? Porque, apesar do passado colonial, a sociedade brasileira está integrada a um capitalismo mundial. Então, a sociedade brasileira, por conta dessas forças que são externas, ela se move. Então, ele está se referindo à industrialização e às cidades, né, o desenvolvimento de cidades, né? Então, isso representa uma abertura para a sociedade brasileira. No entanto, há uma mentalidade que não está acompanhando os desafios desse desenvolvimento. Então, ele vai dizer o seguinte: a escola é a instituição que deve preparar esse homem, né, esse homem brasileiro, para estar integrado a esse processo de transição. Ou seja, então, uma sociedade que experimentou uma grande imobilidade, né, uma sociedade escravocrata, né, uma sociedade que não estimulava, né,
práticas democráticas, né? E que entra no século XX, né, e sofre um abalo que é decorrente do processo de modernização. Só que esse desenvolvimento, né, ele tem um grande bloqueio. Ele não consegue ainda responder às necessidades da sociedade brasileira. Para você lidar com isso, a escola, para o Paulo Freire, nesse momento, ela tem um papel muito importante, porque é ela que vai formar as pessoas para uma integração. Quer dizer, essas pessoas que, uma vez, né, educadas, né, passando pela escola, elas vão estar integradas a uma sociedade em transição. Então, basicamente essa a hipótese, né, do Paulo Freire. Então, esse é um Paulo Freire, como eu disse, desenvolvimentista, né? Se mais tarde ele vai dizer que ele era socialista, não é o caso agora. Esse ainda é um Paulo Freire que né, leu autores da época, né, que falavam a respeito da necessidade de desenvolvimento do país, mas nos marcos da sociedade burguesa. Então, o Paulo Freire está apresentando aqui uma discussão. Olha, a escola é importante para esse processo aí. Ok, vamos seguir. Agora eu estou tentando mover aqui, não consegui. Não, dá um barulhinho aqui, não... Caramba. Aqui embaixo, né? Opa, beleza. Gente, aqui eu queria parar numa questão que é muito importante, né? Vocês já tinham ouvido falar na esposa do Paulo Freire? Sabem dizer o nome da primeira esposa do Paulo Freire? Elza, está ali, ok. Então, isso são estudos bem contemporâneos que, assim, eu acho que são muito importantes, né? Inclusive, quando eu sou procurado na universidade, principalmente na graduação, né, eu falo, olha, porque o curso de pedagogia ele tem uma feminização muito grande, né? Então eu falo assim, olha, que tal, vamos estudar a educação popular feminista? Aí, olha, que legal, vamos por aí. Mas essa é uma questão mais recente, que acho que tem muito a ver com o pensamento pós-moderno, como alguém já disse aqui, inclusive, né? Ou seja, tem uma geração de intérpretes da obra do Paulo Freire que nunca se interessaram, entendeu? Por exemplo, pela figura da Elza Freire, né? Então, tem uma estudiosa da Unicamp, que é Nima Spigolon, né? E ela publicou esses 2 livros, né, que eu acho que são recomendáveis, né, para uma compreensão mais contemporânea da obra do Paulo Freire, que é recuperando a importância da Elza Freire. E a gente sabe que hoje, né, que há tantos movimentos intelectuais em que as mulheres participaram, mas elas ficaram absolutamente invisíveis. E isso acontece também em relação ao Paulo Freire. Quando eu estava me referindo àquela experiência do Paulo Freire nos anos 40, inclusive na Escolinha de Arte do Recife, isso tudo pode ser contado sem a presença da Elza, mas seria um grave erro. Então, a Nima, por exemplo, ela vai chamar a atenção como que é ao lado da Elza, que era professora e diretora de escola, como que o Paulo Freire ele passou a ter contato com algumas questões pela primeira vez, né? Então, assim, ela tinha um trabalho de alfabetização com imagens, né? Ou seja, elementos que eles vão ser incorporados à trajetória do Paulo Freire, mas que às vezes a gente imagina que é uma coisa que é exclusiva da cabeça do Paulo Freire. Então, hoje é muito importante quem estuda o Paulo Freire recuperar a importância da Elza Freire, né? Então, estou dando aqui essas 2 referências, né? Editora, que é Pangeia, né? Tem publicado os livros da Nima, né? E aí, há um livro do Paulo Freire em que ele mesmo diz, né, olha, descobri por causa de Elza que eu estava fazendo, quando ensinava português, era algo mais que ensinar, era precisamente educar.
Elsa, na verdade, exercia uma influência extraordinária sobre mim do ponto de vista existencial e do ponto de vista intelectual. Ela era uma artista, cujo respeito por mim moldou o que sou. Né? É fantástico isso. Né? Então, eu acho que a gente não deve lecionar um curso de Paulo Freire sem reconhecer a importância que a Elsa teve para ele. Mas, veja, há algum tempo atrás, os cursos de Paulo Freire eles iam ignorar isso, entendeu? Claro, porque é uma questão de gênero. Né? Quando a gente conversa sobre essa violência de gênero, ela está, né, em toda a sociedade, inclusive nos nossos estudos e na universidade. Né? Então, foi preciso fazer essa observação, porque não dá para recuperar a caminhada do Paulo Freire nos anos 40, porque ele se casa em 44. Então, assim, não dá para recuperar, né, essa caminhada do Paulo Freire sem lembrar da Elsa Freire. Vou voltar aqui embaixo. Isso aqui, então, é a bibliografia. Para quem está no grupo lá, depois eu vou passar. Esse slide eu já passei, né? Lá ele está independente como o slide 2. E aqui começaria o slide da aula de hoje, né? Inicialmente, como eu programei, né? Que é sobre o círculo de cultura, né? E aí, nesse livro, Educação como Prática da Liberdade, alguém aqui já leu? É um dos livros mais conhecidos do Paulo Freire, inclusive, né? Entre os 3 mais clássicos, talvez, eu acho que sim, né? Esse livro estava escrito em 65, ele é publicado no Brasil primeiro, em 67, né? E segue aí, atual, né? Muita coisa para conhecer a obra do Paulo Freire, né? E aí é interessante porque é um livro que tem 4 capítulos e um apêndice. Os 3 primeiros eles recuperam a discussão que o Paulo Freire faz em Educação e Atualidade Brasileira. Então, assim, quem já leu o Educação e Atualidade Brasileira, aí começa a ler Educação como Prática da Liberdade, aí a pessoa, poxa, mas ele está voltando, né? Não, ok, porque aquela era uma tese, aqui ele resolveu recuperar uma discussão, mas há uma diferença importante, é que aqui ele já está fazendo essa discussão desde o Chile. Isso é importante, né? Quer dizer, aqui o Paulo Freire já está vivendo o exílio. E, inclusive, alguma coisa que ele pensava antes, ele vai ver uma dificuldade que ele não imaginava. Então, por exemplo, quando lá em Educação e Atualidade Brasileira ele está pensando o papel da educação, ele ainda está atribuindo à educação um significado, ele vai dizer isso mais tarde, que ainda não abrange a política, né? Que aí ele vai ser incontornável quando há o golpe. Quer dizer, ele vai entender que pensar a educação é obrigatoriamente pensar a política também. Então, isso já aparece mais nessa Educação como Prática da Liberdade. Agora, para falar dos círculos de cultura, então, de novo uma nota de rodapé, né? Olha que curioso. É numa nota de rodapé que ele vai caracterizar o que é o círculo de cultura. Vocês já leram sobre o círculo de cultura? Vocês já têm alguma... Eu acho que assim, é uma das melhores entradas, né, para a obra do Paulo Freire, é exatamente compreender a experiência dele, né, com as campanhas de alfabetização, no começo dos anos 60, e o que era isso, né, o círculo de cultura. Então, aqui, um extrato, né? De acordo com as teses centrais que vimos desenvolvendo, pareceu-nos fundamental fazermos algumas superações na experiência que iniciávamos, né? Bom, aí, que experiência é essa, né? Então, Paulo Freire, nesse momento, não no momento que ele escreve, mas lá no comecinho dos anos 60, né, ele já está presente em alguns, né, atores políticos ali, né, de Pernambuco, como movimento de cultura popular, e ele trabalha no serviço de extensão cultural da universidade. Então, tanto o movimento de cultura popular como esse serviço de extensão cultural, eles estão presentes em muitas campanhas de alfabetização.
E eles estão desenvolvendo o que vai ser chamado método Paulo Freire. Então, isso aqui, na verdade, é um dos elementos do chamado método Paulo Freire. Então, assim, quando ele diz assim, na experiência que iniciávamos, ele está falando dessa experiência com as campanhas de alfabetização de adultos, porque naquela época o analfabetismo era muito grande, né? Você tinha estados onde quase metade da população era analfabeta, cidades onde mais da metade da população era formada por analfabetos, né? Então, e aí ele vai dizer o que é o círculo de cultura, né? E as mudanças em relação à experiência escolar, né? Bom, assim, em lugar da escola, que nos parecia um conceito entre nós demasiado carregado de passividade em face de nossa própria formação, mesmo quando se lhe dá o atributo de ativa, aí ele está se referindo ao movimento da escola nova, né? Que às vezes a gente chama assim, né? Escola ativa. Contradizendo a dinâmica fase de transição, eu me referi há pouco, né? Essa coisa da transição, a sociedade brasileira em transição, porque o processo de modernização, ele impõe uma transição à sociedade brasileira, né? Lançamos o círculo de cultura. Em lugar do professor, com tradições fortemente doadoras, o coordenador de debate. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o participante de grupo. Em lugar dos pontos e de programas alienados, programação compacta, reduzida e codificada em unidade de aprendizado. Voltando à educação e atualidade brasileira. Naquele livro, quando ele fala da importância da escola, na verdade, uma outra escola, porque ele faz uma análise devastadora da escola brasileira. O que era, né, o ensino na escola brasileira, né, com essa tradição doadora, ou seja, que depois ele vai chamar de educação bancária, né? Quer dizer, a figura do docente, do professor, como um personagem absoluto e um silêncio absoluto. Gente, é impressionante como essa leitura que ele está fazendo da escola brasileira naquela época, ela ainda caracteriza bastante a escola hoje, né? Quem não vai lecionar a sua aula, né, e às vezes encontra, né, aquela situação assim, as pessoas quietas, e talvez o melhor é o professor continuar falando, e se você puder ficar quieto, melhor. Pois é, mas é porque isso se impôs, né? Não é que o estudante não tivesse vontade de debater, né? Vocês estão aqui conversando, a gente está numa aula que é o diálogo, né, que fala o Paulo Freire. Mas não é o comum, né, porque a docência, ela é uma figura de autoridade, né? Eu sempre digo, né, nos meus cursos na graduação, que o modelo de figura de autoridade no Brasil é o senhor de engenho. Isso é importante você entender isso. Porque as outras figuras de autoridade, eles vão copiar do senhor de engenho, que é esse sujeito que é dono de escravos, né, que tem controle absoluto sobre a sua família. As outras figuras de autoridade, elas vão copiar esse lugar do senhor de engenho. É o que você deseja, como professor, como pai, como marido, como policial. Isso é muito interessante, né? É o que o Paulo Freire vai chamar da inexperiência democrática da sociedade brasileira. Quer dizer, todas as figuras de autoridade, elas copiam. Aí isso não está no Paulo Freire, isso já é uma decorrência de outras leituras que eu tenho feito, naturalmente, né? As figuras de autoridade, elas copiam desse modelo, né, absoluto, que é o senhor de engenho, quer dizer, aquele que tudo pode, que compra escravos, que possui terras, né? Então, por exemplo, quando você conta isso, né, de um professor que não, né, de física, né, você é uma outra professora, né, assim, de uma outra área. De qualquer maneira, ele acha que a disciplina dele tem uma autoridade que a sua não tem. E não tenha dúvida, tem uma questão de gênero também, que ele, como homem, também ainda tem uma autoridade que você não possui. Então, gente, isso tudo é construído com a história, né? Não são práticas do nada, né? Isso é construído historicamente, né? Isso é uma persistência, né? Então, quando Paulo Freire propõe o círculo de cultura, ele está exatamente pensando
romper com essa tradição da educação, que ele acha que essa não tem jeito, né? Essa aí ela está muito comprometida. Por isso que ele vai propor essas substituições, né? Então ele vai dizer, né, em lugar do professor, coordenador de debates, né, no lugar de aluno, participante de grupo. E aí, de qualquer maneira, a gente precisa entender também, porque tem que fazer uma mediação, né, senão a gente fica com a cabeça bagunçada. Quando o Paulo Freire participou, né, desses movimentos, né, na verdade, eram campanhas de alfabetização extraescolares. Talvez isso tenha favorecido você construir essas outras figuras, né? Embora, isso é importante também, você sabe que muitos círculos de cultura no Recife, eles deram origem a uma rede pública em Recife, que não existia. Então, isso é importante. Alguns autores gostam de assinalar isso para mostrar o contato que existia entre os círculos de cultura e até uma educação formal, porque a própria rede pública do Recife ela vai ser formada a partir dos círculos de cultura, porque era uma rede inexistente, né? De qualquer maneira, como essa campanha de alfabetização, né, ela não era originalmente movida por uma rede escolar, eles tinham espaço para recriar desse modo, né? Então, talvez hoje, né, porque às vezes as pessoas perguntam assim, bom, e aí, como é que eu faço na minha escola alguma coisa parecida com o que fez o Paulo Freire? Então, assim, a gente tem que fazer uma mediação. Você não pode imaginar que você pode pegar a experiência do Paulo Freire e querer copiar, não tem como. As pessoas até falam assim, poxa, mas eu me sinto muito solitário, né, muito solitário na escola, né? Ok, eu estou aprendendo essas coisas todas, mas eu acho que os meus colegas não querem, né? Então, aqui, enfim, isso aqui é um movimento que parte de uma coletividade, né? E até da luta de classes, né? A gente está aí às vésperas de um golpe militar terrível, né? Então, você está disputando aqui a sociedade, está disputando a educação em uma sociedade, né? Então, tem que fazer essa mediação. Porque, mais tarde, alguns autores vão entender que, inclusive para o Paulo Freire, seria melhor acabar com a escola. A escola não é ruim, mas aí o Paulo Freire ele vai ter a clareza de que como que essa discussão de escolarização ela é muito perigosa para a sociedade brasileira, porque é isso que os reacionários querem. Ok, vamos acabar com a escola. Então ele tem um debate com um acadêmico, intelectual, Simon Peppert. É um debate que eles fazem na USP, em São Paulo, se eu não me engano, em 1985. Então, esse camarada ele está muito impressionado com os meios de comunicação, com as possibilidades das mídias, né? E aí o Paulo Freire ele faz o debate até meio irritado, porque ele fica muito preocupado com isso. Então, é importante fazer essas mediações. Aqui ele está dizendo isso, né? A escola, né, ela tem, né, um conceito entre nós demasiado carregado de passividade, ok. Bem, ali no começo dos anos 60, né, com a motivação de mudança, ele pôde dizer isso. Mas, mais tarde, ele vai ter muito cuidado, né? Ele não, pelo contrário, ele não vai dizer que a escola, isso aqui. Não, tem que ter escola. Porque a gente sabe que a direita, se puder, ela acaba, inclusive, com a escolarização, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. De qualquer maneira, para compreender aqui esse momento, essas informações aqui são fundamentais, né? Essa proposta aqui de mudança até dessas figuras, né? Para que aquele papel que ele atribui à escola, para que isso possa ser realizado na educação, né? Quer dizer, então, não era aquela escola que permitiria essa integração do homem brasileiro à sua época. E repito, eu não estou falando homem brasileiro à toa, porque essa era uma linguagem do Paulo Freire. Por isso que, quando o Pedagogia do Oprimido sai nos Estados Unidos, ele vai sofrer uma crítica muito grande, né? Vai dizer que há muito sexismo na linguagem, né? O Paulo Freire, no início, ele discorda, mas depois ele acaba dizendo, é verdade, né? Tem que rever muita coisa mesmo, né? Mas essa era uma linguagem da época, né? A gente estuda vários autores que pensavam assim, por exemplo, em revolução, mudança. A linguagem é o homem novo.
Alguém se lembra, talvez, já ter lido alguma coisa, né, com essa linguagem? Né? Os marxistas da época, eles falavam muito isso, né? O homem novo, né, da sociedade nova, né, a sociedade socialista. Né? Bem, então, o círculo de cultura, ele deve ter uma dinâmica que já seria representativa de uma sociedade transformada. Né? Ela deve ser dialógica. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Né? Na verdade, ele é construído entre esse coordenador de debate e o participante de debate, o educador e o educando, ou até o professor e o aluno, né, numa linguagem mais fácil, né, para a gente entender. É por isso que, lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês, eu coloquei ali um meme que era mostrar assim, um suposto ato de destruição, né, e ali, método Paulo Freire. Porque essa é uma acusação. Olha, no método Paulo Freire, você anula a importância do professor. O aluno, inclusive, ele tem o mesmo, né, status. Né? Bem, não é, o Paulo Freire não propõe nivelar, né, não é isso. Mas ele propõe, sim, reconhecer que o estudante, na verdade, ele possui saberes. E é a partir desses saberes que a educação acontece. Isso é muito importante. Essa é uma virada muito importante. Esse é o paradigma da educação popular. Então, assim, quando ele fala da educação doadora, é essa experiência que é comum nas escolas. Que muitas vezes é aquela que nossos filhos praticam, né, nas escolas que nós escolhemos para eles. Né? Agora, a educação popular é um outro paradigma. Aqui, então, agora... Peraí, subiu aqui. Agora veja, né? Agora a gente começa a entrar, né, no estético, né? Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de criação capaz de desencadear outros atos criadores. Né? Já ocorreu isso para vocês, assim, pensar, não sei se é alfabetização, mas a educação, né, como um ato de criação capaz de desencadear outros atos criadores? Já pensaram desse modo? Né? E aí, esse círculo de cultura, ele se organiza, né, a partir de um processo que tem vários elementos. Né, é o chamado método Paulo Freire. Né. Tem um momento, né, que fichas de cultura. Eu vou mostrar aqui uma sequência. A sequência mais conhecida é a que foi feita pelo Francisco Brenan. Por isso que está aí esse extrato. Né? Francisco Brenan, uma das maiores expressões da pintura atual brasileira, pintou estas situações existenciais, proporcionando assim uma perfeita integração entre educação e arte. Então aqui tem um conceito fundamental para quem estuda Paulo Freire, situações existenciais. Né? A primeira coisa que é feita quando você vai criar um ciclo de cultura é você conhecer as situações existenciais dos educandos. Então, aquele grupo que participa de uma campanha de alfabetização, antes de uma aula, antes de começar a alfabetização, você vai conhecer o lugar. E você vai pesquisar a situação existencial daquele grupo. Então, vamos dizer assim, então você vai alfabetizar, ok, mas você vai alfabetizar quem? São camponeses? Oi. Sim. Exatamente, vou colocar aqui esse slide. Né? Exatamente. Por isso que o Paulo Freire ele era contra as cartilhas. Porque a cartilha ela já tem uma realidade, né, que está ali posta e é distribuída para todo mundo. Então, assim, uma campanha de alfabetização. Eu preciso da participação do educando. Como que eu posso contar com a participação do educando? O educando, ele precisa se ver ali. Ele precisa se ver ali. Né?
Parênteses. Gente, por isso que é muito errado, às vezes, a gente, pelo menos do ponto de vista da educação popular, falar em educação de qualidade. Porque o que é educação de qualidade? O que você está chamando de educação de qualidade é escola de classe média. Ela não funciona para a classe popular. Ela não funciona para a classe popular. E eu vou tentar mostrar aqui com o Paulo Freire. Por quê? Né? Então, são as situações existenciais. Então, a primeira coisa que esse grupo, né, levanta são as palavras, né, os vocábulos que fazem parte da linguagem daquele grupo. São essas palavras que vão servir ao momento da alfabetização. E as primeiras conversas com o próprio grupo. Então, fala ali, levantamento do universo vocabular, né? As entrevistas revelam anseios, frustrações, descrenças, esperanças também, ímpeto de participação, como igualmente certos momentos altamente estéticos da linguagem do povo, né? Então, é interessante, né? Porque desde das suas primeiras experiências, né, como educador, o Paulo Freire ele parece muito comovido, né, por uma forma, né, de dizer, né, de escrever ou de falar, que tem um significado que ele vai chamar de estético, né? Aí ele dá um exemplo aqui, olha. Então seriam pessoas que ainda não foram alfabetizadas, né, mas na conversa com elas, né, eles ouviam essas coisas, né? Janeiro em Angicos é duro de se viver, porque janeiro é cabra danado para judiar de nós, né? Então ele compara isso, né, à literatura, né? Se quiser, isso talvez pudesse aparecer em um livro, né, de um autor importante, né? Eu acho que ele cita o Guimarães Rosa, inclusive, né? Tem um camarada que fala assim: eu tenho uma escola do mundo, né? Porque aí depois que ele participa, né, desse momento que já vou mostrar aqui, das fichas de cultura. Então, esse camarada, caramba, eu tenho a escola do mundo. O que é isso? Ele consegue se ver como alguém que possui um saber. A educação, né, ela é autoritária com as classes populares, porque as classes populares, elas são desqualificadas. Quando você chega na escola, na verdade, você é alguém que tem que aprender, no sentido que você não possui nada. Ou aquilo que você possui, pelo contrário, degrada a sua existência, né? Então, quando eu fui professor numa rede pública, eu percebia como que a estética dos meus alunos, né, o modo que se vestiam, seus gestos, suas músicas, aquilo não era valorizado pela escola. Pode ser que um outro professor tinha interesse, de fato existia, né? Mas, pensando o modo como a educação pública era, né, organizada, ou eu acho que ainda se organiza, né, há um interesse muito pequeno, na verdade, por esses elementos que esses jovens eles já possuem, e que eles entram na escola com isso, mas que geralmente a escola ela procura anular, ela procura incluir outras coisas, como aquelas que têm legitimidade, né? Então, quando esse indivíduo diz, né, eu tenho a escola do mundo, quer dizer, ele compreende pela primeira vez que ele ainda não sabe, ele não foi alfabetizado ainda, mas ele já entende que ele possui um saber, que é a escola do mundo, né? Eu me lembrei de uma orientanda que eu tive na graduação, veja que curioso, um TCC, né? Ela era uma menina que gostava muito de samba, e ela tinha reparado que muitos sambas, os autores, né, eles falam do samba como uma escola da vida. Consegue lembrar alguns exemplos assim? Então, assim, eu não fiz faculdade, mas eu tenho a escola da vida. Então, tem muitos sambas, isso é interessante, né? Como que a classe popular, ela também faz a leitura, né, da sua experiência. E legitima. Porque se for depender né, dessa cultura que outorga, essas pessoas vão ser ignorantes para sempre, né? Sim, claro. Pega tudo aquilo que não é parte dessa elite e coloca no lugar de rejeição e subvenção, né? Que é essa ideia de que, por
por exemplo, a classe popular não teria a capacidade, né, de fazer sua poesia, de fazer ter a capacidade de construir sua própria identidade, que muitas vezes ela é completamente contrária a essa estética. Cara, eu vou contar um episódio que eu vivi como professor. Eu conto isso na minha tese, né, de doutorado. Eu fui tomar conta, isso na época existia, não sei se hoje tem, né, mas eu fui tomar conta de uma prova que eu não era o professor da disciplina, né? Eles trocaram lá, né? E, cara, uma aluna, ela deixou a prova em branco. Só que, como eu não era professor dela, ela estava sentindo uma vergonha impressionante, cara. Então ela entregou a prova e falou assim para mim: eu tenho problemas. Cara, é pesado demais. Porque a gente sabe, porque existem pesquisas sobre isso, alunos com problemas é minoria. O problema é que o discurso de medicalização ele vai atribuir a um grupo imenso, né, uma série de problemas, que é isso que explica a dificuldade, né, da aprendizagem. Não é nada disso, né? Problemas assim, que impedem você de ter uma escolarização razoável, isso é responsabilidade da escola. Não é que a pessoa chegou na escola com problemas, mas eu via isso, né? Então, como eu não era o professor, que eu não estava habituado, ela não estava habituada a entregar para mim uma prova em branco, ela ficou apavorada, né? Então ela diz: eu tenho problemas, né? E eu interpreto, isso é porque alguém disse para ela. Ela não tirou, tenho problemas do nada, existe um discurso sobre as classes populares. Então, assim, eu tenho problema. Mas ela certamente não tinha problemas a esse ponto de entregar uma prova em branco, porque está acontecendo algo muito grave, né? Então é isso, cara. Você chega na escola, você é tão descaracterizado que você se habitua com essa ideia de que você pode muito pouco, né? Isso pode ser um pouco mais pesado em uma escola e outra, né? A realidade mesmo das grandes redes públicas ela é heterogênea, mas isso ainda está muito presente, né? Infelizmente. Sim. Cara, mas é uma confusão. Até o professor, às vezes, ele também, se ele não tiver uma formação consistente, se ele não pudesse ver como educador popular, então, assim, eu já vi professor mostrar a prova para o aluno que ele aplicou em outra escola para dizer, porque esse professor ele começa a sofrer. Aí eu vi isso. Olha, meus alunos na outra escola, eles fazem, porque esse professor também está apavorado. Ele tem uma realidade que o grupo não responde. Então ele pensa assim: bom, mas eu não sou eu. Na minha tese também coloco uma foto que eu fotografei, um quadro, né? O professor diz mais ou menos assim: eu tentei dar aula, não me lembro mais agora o texto exatamente, mas mais ou menos assim. Ele dá uma desculpa, porque ele também está apavorado. Então ele escreve alguma coisa assim: bem, eu tentei dar aula, mas não consegui, então acabou. Porque ele também está apavorado. Então, aí ele tenta documentar. A gente não está tendo aula, não é porque eu não quis, eu tentei dar aula, mas, na verdade, esse é um sofrimento que é bastante distribuído. Agora, numa sociedade de hierarquia, os professores se safam, né? Você vai para casa, você se safa. O estudante que fica ali numa situação que é a pior de todas, né? Porque essa é uma educação que desqualifica, né? Ela não faz você se reconhecer como alguém que já chega na escola com saberes, né? Então é por isso que esse indivíduo vai dizer, né? Eu tenho a escola do mundo, né? Olha essa outra frase aqui: o povo botou um parafuso na cabeça, né? O que vocês acham? Que até o Paulo Freire conta, né, como uma dificuldade. Ele diz que assim, parece uma coisa esotérica, né? Eu acho que hoje é mais fácil de entender, inclusive, né? Eu acho que essa metáfora aí do parafuso, fulano tem um parafuso a menos, né? Então, botou um parafuso, ao contrário, a pessoa tem entendeu? Hoje acho que é mais fácil de entender quando o Paulo Freire se deparou com essa frase, né? O povo botou um parafuso na cabeça, né?
E tem uma outra coisa também do parafuso, queria me lembrar, tem um outro ditado, desparafusado, não tem uma coisa assim que a gente diz que parafuso... tem umas metáforas, né? É isso, né? Hoje, acho que hoje é mais fácil entender. Eu tenho a impressão que o Paulo Freire deu conta de que para o grupo, na época, era uma frase um pouco difícil de acessar, né? Porque aí você vai ter um grupo de professores que vai coletar esse levantamento, né? Vai fazer esse levantamento, né? E recolher, né, esses depoimentos, né? Que para o Paulo Freire, né, são momentos altamente estéticos da linguagem, né? O que eu vou mostrar agora, então? Depois que você faz esse levantamento, você vai reunir um primeiro encontro na escola. Então, tem um primeiro momento que é com as fichas de cultura. São imagens, porque, enfim, esse é um grupo que ainda não foi alfabetizado. Então, as imagens elas são muito importantes para a comunicação, né? Então, essas imagens elas foram feitas para o Programa Nacional de Alfabetização. Existem outras séries de imagens, né? Tem uma série que é para a campanha em Brasília, tem a de Angicos, que é a mais conhecida, a de Goiás não, parece que está perdida. E, então, é essa aqui que tem os desenhos do Francisco Brenan, que é um artista muito conhecido, né? Já era na época, né? A história, tem uma história, né, que isso aqui era projetado em slides, né? Tinha um projetor, né? Então tem uma história que parece que o Ariano Suassuna, porque tem umas versões, né, para a história, mas ele, poxa, você vai se encontrar com o presidente, né? Vamos levar umas imagens bonitas, né? Deixa o Francisco Brenan fazer aqui, entendeu? Umas imagens que vão funcionar para os círculos de cultura. Então, olha só, você já tem as situações existenciais. E essas situações existenciais, elas vão ser apresentadas para o grupo, que é desafiado a decodificar essas imagens, né? Elas são codificadas, né? Vamos imaginar que a gente não encontraria uma imagem assim, né? Tem uma casa, tem um sujeito com uma enxada, um livro, aí do lado tem, isso é a codificação, é você reunir uma série de elementos que servem naquele momento a um debate, né? Então o grupo ele é desafiado a conversar sobre a situação existencial, a sua situação existencial, né? Então, claro, isso aqui faz sentido para uma sociedade em que você tem um número significativo de camponeses, né? Trabalhadores rurais, né? Chama atenção alguma coisa nessa imagem? Alguém comentaria alguma coisa que tenha... Dá uma enxada numa mão, parece um papel, um livro? Sim. Então é isso, é para começar o debate, então alguém vai dizer isso. Entendeu? E aí... Mais estou para ler, se eu fosse... Aham. Esse cara está segurando um livro, não tem um livro na minha casa. Se eu fosse ele, chamaria atenção. Então, mas aí por que não tem o livro? Bom, mas eu não sei ler. É isso, entendeu? Então, olha só, vamos lembrar a tese dele, né? Ele constata que a educação, ela silencia o educando, quando o professor ele aparece o tempo todo, né, com um blá, blá, blá sem fim. Então, essa experiência aqui é a experiência do diálogo. Ela é desafiadora. Então, você, quando se depara diante da ficha de cultura, e, claro, com a mediação do coordenador de debate, então você é chamado a conversar. Você não foi alfabetizado. A alfabetização propriamente não começou. Ou melhor, ela tem início aqui, né? Mas você já pode participar. E mais, na verdade, a expectativa é esse momento que vai fazer você ser engajado.
Por isso que as campanhas de alfabetização, elas tinham resultados tão ruins, porque eles eram descontextualizados. Por isso a importância das situações existenciais. Você tem que começar um processo educativo a partir das situações existenciais. Lembra como que é a nossa vida nas escolas, né? Você cai numa escola, vocês falaram aqui do cair de paraquedas, então a gente cai de paraquedas numa escola, né? E com o tempo você vai conhecendo alguma coisa, mas enfim, você cai lá e você sabe muito pouco daqueles jovens, né? É isso. Só que aqui, o método Paulo Freire, que na época era muito mais chamado de sistema Paulo Freire, né? O fundamental, o ponto de partida, é a situação existencial do educando. É ali que é o ponto de partida. Você tem que conhecer a situação. Como que você vai educar alguém, nesse sentido forte, né? Se você não tem a situação existencial daquele indivíduo? Como? O resultado vai ser ruim. E é por isso que a educação pública ela é ruim. Cara, a educação pública, ela tem uma série de problemas. Mas você tem que puxar o fio da meada. Tem que começar por algum lugar. No meu entendimento, na minha experiência de docência, esse é o ponto grave. É a questão da cultura. Você pode ter várias concepções de como fazer um bom trabalho, mas se você não começar atribuindo legitimidade àquele indivíduo, àquela criança, àquele jovem, né, que a sua vida é íntegra, que ele possui saberes, cara, não vai dar certo. Porque isso que a gente chama de escola de qualidade é a situação existencial da classe média. É isso. É isso. Por isso que dá certo. Porque a concepção de escola, ela é para a classe média. Tudo dá certo. Né? Esse jovem ele tem um curso de inglês, pago por fora. Eu me lembro uma vez, no começo do ano, meu filho, que hoje faz economia, na UFRJ, e ele falou assim, pai, vamos ver o filme tal, porque eu vou ter que ler esse livro. É isso. As coisas elas funcionam de modo que tudo é integrado. Já o jovem das classes populares é o contrário. É a devastação. É claro que há muitos professores que tentam fazer coisas legítimas e são empenhados, ok. Mas o que eu estou querendo dizer é de como que isso funciona a partir de cima. É para não funcionar. Porque você não reconhece a integridade daquele jovem. O jovem de classe média, não, é o contrário. Né? Você já acredita que ele chega ali em condições de aprender. O jovem da classe popular, você acredita que ele já chega ali sem condições de aprender. É um grave equívoco. É um grave equívoco. Né? Então, aí as fichas vão se sucedendo. Né? Hoje é mais difícil, porque como são imagens, né, que têm décadas, né, até para a gente entender aqui a dinâmica, certamente é bem mais difícil. Só que aqui é uma dessas mediadoras, né? Então, ela está conversando com esse trabalhador, né? Que aí, no grupo, as pessoas elas vão se reconhecer. E você vai ver que aquilo foi feito para você. Cara, isso tem um valor enorme. Quando você, caramba, olha, aquilo ali foi feito para mim, entendeu? Estou ali representado. Né? Isso tudo vai criando, né, aquelas condições, né, emocionais que vão favorecer o processo. Né? Agora vejam, para o Paulo Freire, né, então, o educando, né, ele tinha que chegar a desenvolver uma mentalidade, estou usando o vocabulário da época dele, né, mentalidade, uma mentalidade que estivesse de acordo com o processo de transição da sociedade brasileira, né, que favorecesse esse processo. Né. Então, esse indivíduo ele deve ser capaz de se reconhecer dentro dessa sociedade. E aí, as fichas de cultura, elas têm um debate exatamente sobre cultura, por isso que é fichas de cultura. Né? Então, olha lá. Então, o cara é provocado a falar, o que é isso aí? O que vocês diriam? O que vocês estão vendo? Caçando, claro. Indígena caçando, né? São lápis, cadê?
Não, podia ser. Não. Aí é o artista, né? O Francisco Brenan. Bem. E agora? O que é isso? Tem diferença? Está entendendo? Aí tem diferença? Então, o coordenador de debate ele vai provocando. Então, aquele aluno que sempre ficou com a boca fechada, ele já está participando. Ele vai dizer, não, é um caçador também, mas esse caçador aí ele tem uma arma. O que significa? Por que alguns caçadores não possuem arma e outros têm, né? Talvez os indígenas tenham um modo de vida ainda mais tradicional. Enfim, você vai especulando e vai criando, né, o diálogo, né? Você vai criando a conversa. E agora? Gente, esse gato tem importância enorme, né? Até que no meu Face eu coloquei lá uma sequência, como que o gato ele aparece em todas as coleções das fichas de cultura, né? Isso mostra como que isso foi combinado, né? E o gato? O que vocês acham do gato? O que ele está fazendo aí? Sim. Aí tem diferença entre o gato caçador e os outros dois caçadores? É isso, entendeu? Você vai desafiando o outro a se colocar, a se expor, né? Tem diferença? O que vocês acham? Tem diferença? Qual? A cultura. É isso que o Paulo Freire está provocando, né? A ideia é isso. Quando o cara chega e fala assim, pô, eu tenho a escola do mundo, é porque ele entende que ele é criador. A ficha de cultura, né? Toda a concepção, né, do ciclo de cultura é para você se ver como criador, como alguém que transforma a sociedade. Só que se você fala isso como uma frase feita, né, bem, você pode até gravar, mas você não entende o processo humano. Essas fichas de cultura, elas são pedagógicas nesse sentido, né? Elas vão levando a uma certa compreensão a partir do ponto que você vai debatendo, você vai discutindo. Uhum. Podia ser usado, por exemplo, em sociedades mesmo diferentes. Sim. A gente tem conhecimento, para questionar isso, Sim, exatamente. Então, inclusive, as experiências com as fichas de cultura nos países, elas mudam. Né? Pena que... você está aí, o fotógrafo. Como é seu nome mesmo? Douglas. Então, pelo menos no Pedagogia da Esperança, o Paulo Freire vai falar de uma experiência que ele presenciou, que era com fotografia. Agora, vou aproveitar esse exemplo da fotografia. Essas experiências, elas são fortes, né? Você compreender, por exemplo, que a existência humana ela é uma criação humana, você tem que abandonar muita coisa. Porque você tem que abandonar o fatalismo. E essa era uma questão que era forte para o Paulo Freire, né? A observação de que você tinha uma população rural que era muito fatalista, né? Que atribuía a outras forças a sua situação existencial. Que aí, a ideia, então, a nossa situação existencial, ela é resultado da história, da cultura e da história, né? Bem, aí o Paulo Freire conta que essa professora, ela mostrou uma foto que tinha assim um lixo acumulado e ela pergunta para os estudantes, onde é isso? Aí eles falam, lá na África. E aí não era no bairro. Eles não conseguiam ver que aquele acúmulo, na verdade, fazia parte dos seus cotidianos, né? Isso é impressionante, como que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ficar diante da nossa situação existencial. Então, esse processo aqui, ele é doloroso, né? Ele não é um processo macio, que você tem que começar a ver que as coisas que fazem parte, né, da sua condição, essas coisas resultam de processos que são sociais, que não é uma coisa assim, não é obra do acaso, né?
não é porque Deus quer. Isso é muito forte, gente. Isso é uma questão muito forte. Você deixa as pessoas que vivem nessa ideia com uma questão de não entender também o papel da pessoa nesse processo, no sentido de, pô, eu sofri isso, eu passei por isso, né? Eu não estou aqui porque eu sou culpado disso. Sim. Eu estou nessa situação como resultado Sim. do que fizeram comigo. É. Entender que, sei lá, se você está numa situação de vida que não está boa, que você vive numa situação que falta dinheiro, falta tudo, não é porque necessariamente você não é um ser humano que nada adora Deus, né? Tem uma questão social ali, econômica, e é difícil acessar essas coisas. Eu faço isso todo dia em casa, eu sei como é que é difícil botar isso na cabeça da pessoa, não botar, né? A gente não bota na cabeça de ninguém, a gente tenta dialogar, mas tentar fazer com que a pessoa entenda que talvez isso não seja a realidade. Ou então aquele discurso, né, de que você não se esforçou o suficiente. E hoje ele ainda está, né, ainda está aí, talvez ainda mais forte, né? Talvez você não empreendeu sua vida de um modo, né? Você está sabendo E você não é capaz de não se esforçou. E aí é legal, cara, que aqui a discussão, veja, não é para você mudar a sua vida, você como indivíduo. Isso aqui é uma experiência solidária. Ela é voltada para uma comunidade, para um grupo. Na verdade, não é como que cada um ali resolve a sua vida, mas como que aquele grupo pode, né, ter uma alternativa. Então é por isso que na última aula que acontece em Angicos, no Rio Grande do Norte, né, o presidente estava presente, né, o João Goulart, e aí o João Goulart vai depois chamar o Paulo Freire para fazer a campanha nacional. Mas tinha um general, comandante de um exército, terceiro exército, e ele olha tudo, tem relatos, né, que falam sobre isso. E o cara, porra, olha, isso aí, estou preocupado com isso aí. Sabe quem é? Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura. O Paulo Freire, ele foi preso 72 dias, sabe por quê? Por isso. Por isso. E a gente teve uma questão de interesse social, né? De popular a questão do trabalho, eu lembro que eu vi foi uma Cederotti que falou uma vez, um artigo dele, que logo após o descobrimento dos egípcios teve uma questão dos trabalhadores fazer uma greve. Fazer uma greve, sim, né? E a palavra era essa, conscientização, né? Nesse sentido, ela... Inclusive, tinha agência norte-americana que deu dinheiro, depois retirou. Porque o pessoal começou a ver, olha, esse negócio aí, entendeu? E se você pensar que a alfabetização ela permitiria um alistamento eleitoral muito transformado, a elite fica preocupada, né? Essas famílias que há décadas elas se mantêm, né? E até hoje, inclusive, né? As famílias muitas vezes são as mesmas, né? Então, foi uma preocupação muito grande, né? E aqui? Tem alguma diferença? Eles estão trabalhando ali, né, um material, né, para fazer um utensílio, né? Então, vai tornando a abordagem mais complexa, né? Quer dizer, você não é só um caçador, né? Você cria manufatura, né? Indústria. Esse aqui eu acho legal. E agora? É um jarro, né? Quais são as nossas necessidades? De início, é a subsistência. Por que o indígena ele tem que caçar? Não, você morre de fome, né? E agora? Por que você faz um objeto como esse? Você está saciando o quê? O que vocês acham? O que vocês responderiam como estetas? Hã? O belo é isso, mas é isso mesmo. A ideia é essa, né? É um elemento espiritual da vida, né? É um cultivo da beleza. Porque você, inclusive, o jarro, né? Ele tem um desenho que não tem utilidade. Por que você colocar uma florzinha ali, né?
porque o belo, né, ele me faz bem. A ideia é essa, quer dizer, que a existência humana, ela não é só saciar aquilo que é comum ao mundo animal, que o gato, né, não necessita, né, do belo, provavelmente, né? Não sei. Sim. Não, e a ideia da criação, né? No fundo, tudo isso aí é criação. A criação não é só também esse belo sedimentado num objeto, né? Mas você está criando um novo homem. Você está criando uma outra existência social de um indivíduo consciente e rebelde. E aí você percebe, então, como que essa discussão do estético ele vai se movendo dentro e agora ele vai ficando muito mais denso nos conceitos, né? E aí na próxima aula eu acho que a gente vê esse ponto ainda de forma mais completa, porque aí ele vai começar a falar o homem é inacabado, entendeu? Existe uma coisa que é o inédito viável, é um vocabulário que vai deixando essa abordagem sobre o artístico e o estético no Paulo Freire mais complexo, né? Aí o tal do livrinho, né? Olha que interessante, cara, até eu tive que ler como que eles explicam, porque eu sozinho não cheguei a entender o que significava aquilo nas mãos, né? E por que aparece aqui, né? Mas talvez vocês resolvam isso, né? O que é isso aí? O que vocês estão vendo aí? Pois é, eu pensei em livro, mas agora eu entendo que não. Eu fui reler. Não, não é livro, né? Não é bem isso. Não, é um livro, mas é uma forma popular. Um cordel, é isso. É por isso... tudo bem, mas, então, é por isso que aquele indivíduo vai se sentir empoderado de dizer que eu tenho a escola do mundo, porque não falta cultura. Esses indivíduos, eles lidam com a cultura o tempo todo. A vida deles, né? Tem um cara que diz assim, né, um indivíduo desse ele fala assim, agora eu descobri que eu sou culto. É isso, ele é culto. Ele está inserido num cotidiano em que ele não lê, provavelmente, né? Mas alguém lê. Essa é uma experiência comum, inclusive, em comunidades em que poucas pessoas são capazes de ler um jornal, né? Mas você tem alguém que lê. A Carolina Maria de Jesus, ela conta isso, é interessantíssimo, né? Ela fala de uma resenha, ela usa essa expressão, que acontecia na companhia do avô dela, né? Que chamavam de Sócrates africano. Olha que história fantástica, né? Então, assim, tinha um indivíduo que lia o jornal, porque eram todos analfabetos naquele grupo, né? A Carolina Maria de Jesus, ela estudou, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre ela, ela estudou aproximadamente 2 anos. E ela se transforma numa escritora, né? Mas a família dela era toda analfabeta, né? Mas aí ela conta, lembrando da infância, ela conta de um sujeito que lia o jornal. E aí o cara lia, tinha uma resenha. Acho que ela conta até a Primeira Guerra Mundial, enfim, aí as pessoas começam a conversar sobre os acontecimentos, né? Vocês se lembram, vocês viram um filme na Netflix? Cara, eu gostei tanto que eu li até o livro, que é Relatos do Mundo. Gente, olha, assistam esse filme, fantástico, porque existia essa figura, né? O Relatos do Mundo é um sujeito, né? No Oeste, nos Estados Unidos, no século XVIII, ele compra jornais e ele faz um número público. Então ele chega na frente e ele começa a ler o jornal para o público, onde muitos ali não sabiam ler, ou alguns até sabiam, mas era como um teatro, né? Então essa experiência, ela existe, né? De você compartilhar esses relatos do mundo, né? Então é a mesma coisa, né? Quer dizer, para eles, de todo modo, o cordel ou alguma outra coisa parecida, aquilo faz parte do mundo deles, né? E que de algum modo eles tinham noção do que se tratava e que certamente eles também eram autores e escritores, né? Bem, aqui a ideia mesmo dessa diversidade, né? Os tipos, né? Ok. E agora, o que você acha? O que está aparecendo aí?
O próprio círculo de cultura. Né? O próprio círculo de cultura, exatamente. Aí, olha só, isso aqui é um depoimento, porque aí ele já está no Chile. E aí, olha o que alguém conta para ele a respeito de uma mulher, né, que passou por um círculo de cultura no Chile. Então, gosto de discutir sobre isso. Essa pessoa que fez o relato para Paulo Freire, né, referindo-se à situação representada. Porque vivo assim, olha que fantástico. Então, assim, gosto de discutir sobre isso. Então, eu não estava dizendo, olha, o que você está vendo aqui? Então, essa pessoa está falando, eu gosto de discutir sobre isso, porque vivo assim. Agora, olha o arremate. Enquanto vivo, porém, não vejo. Agora, sim, observo como vivo. Olha, cara, isso aqui não é um momento estético, né? Fantástico. Quer dizer, ela está dizendo assim, bom, eu sei, ok, eu vivo isso. Mas, a partir do momento que você exibe, e eu vejo que eu vivo, caramba, observo como vivo, né? Agora sim, olha, demais isso. Sim, sim, sim. Exatamente. Cara, tem uma frase que o Paulo Freire fala muitas vezes, né, que é para ser um ser no mundo. Então, você poder admirar a sua própria existência faz parte para você ser um ser no mundo. Por quê? A vida é corrida, né? A gente se depara com tantas dificuldades e às vezes a gente não consegue apreciar o significado da nossa existência no mundo. Então, as chamadas situações existenciais, elas colocam você ali. E isso, né, proporciona um pensamento, né? Uma especulação a respeito da sua própria existência. Então, gente, quando alguém falar de método Paulo Freire, começa por aqui. Gente, isso aqui é só alguns elementos, porque teríamos que colocar muito mais, mas aí vai extrapolar, né, o andamento do curso, né? Pegar as palavras que vão servir, né, os fonemas, aí é um outro momento, né? Mas a ideia é de que aqui você está muito mais preparado e você já consegue entender por que você deve se alfabetizar. Porque para ser um ser no mundo, a alfabetização ela torna a sua existência ainda, né, mais plástica, né? A sua existência ela tem capacidades que de outro modo seria muito mais difícil de viver, né? Olha, o Paulo Freire ele toma muito cuidado para não depreciar o analfabeto, como muitas vezes a gente vê, né? Fulano é analfabeto, não, claro, não é isso, né? Para o Paulo Freire nunca, né? A gente não pode partir dessa premissa, né? Acho que o analfabeto é alguém que enfim, tem uma existência menor. Ele tem muito cuidado que não é isso. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que num processo de conscientização, num processo que você quer atribuir à escola um papel na mudança da sociedade, a alfabetização é muito importante. E aí, olha só, isso é importante. O próprio Paulo Freire, ele sempre vai afirmar que a educação é política. Ele vai sempre dizer, ele nunca esconde sobre isso. E porque desde esse Paulo Freire lá, do Educação e Atualidade Brasileira, ele já está pensando a mudança da sociedade. E, nesse sentido, a escola já é política. Já há uma visão de mundo, que a gente pode dizer que é política. Então, o Paulo Freire, acusar o Paulo Freire de politizar, sabe, não funciona, porque é inegável. Porque toda a educação é política. A gente nem precisa, acho que, discutir isso agora, né? É óbvio que toda a educação é política. Só que a educação popular, ela tem um significado político, que é diferente, né? Uma outra coisa importante. Nessa época, o vocabulário era cultura popular, né? Tem um autor, nossa, que tem um valor enorme, morreu no ano passado, que é o Carlos Rodrigues Brandão, né? Gente, se vocês não leram ainda dele
o que é educação, sabe uma coleção chamada Primeiros Passos, né? Aliás, tem naquela coleção, tem do Carlos Rodrigues Brandão, tem 3 livros. Tem o que é educação e tem um outro que o que é método Paulo Freire, né? Então, o Carlos Rodrigues Brandão vai explicar que, a partir dos anos 70, que aquelas experiências elas vão ser codificadas como educação popular. Porque o vocabulário dos anos 60 era chamado de cultura popular. Mas, a partir dos anos 70, esse é o paradigma, né? É a educação popular. E aí, aquelas experiências já vão ser recuperadas como criadoras, né, desse paradigma com o Paulo Freire. O que é a educação popular? Ela é conscientizadora, né? Ela é movida pela ideia de que esses indivíduos eles precisam existir plenamente para ser um ser no mundo e mudar, transformar a própria existência, né? Bom, 54 eu vou encerrar, eu vou deixar só para depois. Eu posso começar na próxima semana com o dia, né? Mas tudo bem, porque aí vai precisar de um pouquinho mais de paciência. Deixo para começar na semana que vem. Gostaria de perguntar alguma coisa? Eu queria essas imagens que ele usa não deixam de ser aquela educação pela arte também. Você faz uma educação como arte e pela arte. Não, acho isso um comentário maravilhoso. É verdade, porque inclusive ele conta com a participação de um artista. Perfeito. É verdade, é isso mesmo, concordo totalmente. Exatamente. Sabe que eu fiquei preocupado? De que talvez as pessoas que trabalham com arte, com educação em arte, elas talvez achassem a abordagem do Paulo Freire uma ruptura. Eu acho que não é isso. Ele só quis apontar o caminho que ele, na verdade, seguiu. Mas não é no sentido de excluir outras possibilidades, né? E você acabou apontando para uma coisa. Tanto que ele vai dizer, né, que ele vai dizer isso, eu mostrei, né? É um encontro perfeito entre educação e arte. E aí ele volta para essa ideia de adição, né? Porque ele conseguiu ver a importância do Francisco Brenan. Gente, essa parte aqui, que tem o Círculo de Cultura, que tem o Francisco Brenan, é muito, assim, aí a gente já tem muita coisa, muita gente que escreve, né? Eu vou depois colocar lá no grupo, para quem, né, entrou, um material muito recente de uma pesquisadora que fala sobre o Brenan e a dificuldade que ela teve de pesquisar com o Brenan, uma coisa muito interessante. Eu acho que eu mostrei para o Ramon, que é me orientando, né? Porque quando ela começou a estudar o Brenan, ela viu que o Brenan era racista e patriarcal, entendeu? Um cara desprezível. E aí ela como pesquisador, gente, inclusive é um conteúdo que eu até dou aviso de conteúdo, porque dependendo das suas experiências pessoais, a narrativa dessa pesquisadora ela pode funcionar como um gatilho, né? E então, como que foi difícil para ela começar uma pesquisa em que ela queria ver o estético na justiça de cultura e ela descobre um indivíduo que era repulsivo. E como que ela ressignifica isso, né? Não sei se de forma tão satisfatória, é uma questão que eu deixo, né? Eu falei isso para o Ramon, eu não sei se, enfim, mas aí talvez você já conheça, né? Já viram um podcast sobre um outro Brenan, né? E acabei não fazendo sorteio. Será que vocês... Como é que a gente... na última aula? Tá bom, tá bem. Tá bom, combinado. Mas não deixem eu esquecer. Não deixem eu esquecer, porque eu sou capaz de seguir de novo. Felipe, isso eu trouxe para você. Você tem participado aqui, né, nos acompanhado, acho que é merecedor também
de um exemplar. Compartilhar aí os resultados, né, do meu grupo de pesquisa. Vamos, tá.